Uma boa noite, meus queridos amigos, queridos irmãos. Estamos agora definitivos, tivemos um problema no áudio. Se vocês estão com um áudio legal aí, dê um retorno, Ivone Pereira. E estamos iniciando o segundo programa, Alegria de Viver. Programa este com o objetivo justamente de tratar assuntos como suicídio e atividades, né, e temas afins como depressão, ideação suicida e outros. Convidamos 2 profissionais na área de psicologia, né, não vamos dizer o nome deles agora, né, já aceitaram, e cada um vai falar sobre um tema específico na área deles, né? E são experiências que eles vão trazer da vida, né, deles, profissional, em relação a essa questão do suicídio, essa epidemia que está assolando justamente os jovens, não só aqui no Brasil, aqui na nossa cidade de Campina Grande, não só no Brasil, mas também em todo o planeta. Então, nós resolvemos, a partir de hoje, estudarmos alguns capítulos, talvez todos eles, do livro de Richard Simonetti, titulado Suicídio. Eu gosto de Richard Simonetti porque ele trata sempre na literatura dele, de assuntos complexos, mas de forma bem simples, que todas as pessoas possam ter uma acessibilidade, uma compreensão do que ele está explicando em relação àquele assunto. Então, principalmente porque fala difícil, né, e não traz, de certa forma, nenhum benefício, né, porque devemos atingir todas as classes, principalmente em relação à questão desse assunto e desses assuntos que são tão cruciais na nossa existência, né, no nosso momento atual. Nós queremos avisar que logo mais às 22 horas estaremos com um momento com Chico Xavier e lembrar vocês que todos os dias às 18 horas teremos o passe, né, virtual. Richard Simonetti, no início, praticamente a introdução, ele diz o seguinte: você sabe o que tem em comum, prezado leitor, os nomes abaixo? John Barrymore, norte-americano; Charles Bowen, ator francês; Camilo Castelo Branco, escritor português; Kurt Cobain, músico norte-americano; Demóstenes, orador e político grego; Heine Werner, cineasta alemão; Hermes Fontes, escritor brasileiro; Judy Garland, atriz norte-americana; Romain Gary, escritor e diplomata francês; Hermann Marechal, alemão; Vicente van Gogh, pintor holandês; Ernest, escritor norte-americano; Adolf Hitler, político alemão; Alan Leite, ator norte-americano; Jack London, escritor norte-americano; Marilyn Monroe, atriz norte-americana; Nero, imperador romano; Antero de Quental, poeta português; Alberto Santos Dumont, inventor brasileiro; Saul, rei hebreu; Sêneca, filósofo romano; Getúlio Vargas, político brasileiro; Virginia Woolf, escritora inglesa; Stefan, escritor judeu austríaco; Pedro Nova, médico e escritor brasileiro;
O que será que tem em comum a todos estes que nós lemos até agora? Né? Se você pensou em suicídio, se nós estamos pensando em suicídio, nós acertamos e você acertou. Porque todos se mataram. Em dado momento de suas existências, por motivos variados, resolveram que não era mais interessante continuar a viver. Incontável número de personalidades ilustres da humanidade a entrarem por essa porta falsa que apenas nos precipita em sofrimentos mil vezes acentuados. Fosse a existência contida nos limites do berço ao túmulo, e sem dúvida o suicídio seria a grande solução para problemas e dores da Terra. Ocorre que somos seres imortais, né? E a doutrina espírita nos esclarece com muita propriedade justamente a nossa condição de espírito, né? Que somos espíritos que temos um corpo e que esse corpo, quando perecer, vai justamente nós, espíritos, continuar vivendo no outro lado da vida, que é a nossa realidade, que é a nossa verdadeira morada, né? Então levamos conosco tudo aquilo que nós estamos ou entesouramos no nosso coração. E é claro, quando Simonetti coloca aqui, é justamente neste sentido, né? Quer dizer, a morte do corpo físico não cessa a vida. Quando ele diz, ocorre que somos seres imortais, já vivíamos antes do berço e continuaremos a viver depois do túmulo, onde colheremos as consequências do que fizemos de nossa vida, de nosso corpo. Falta a todos eles que se precipitam no suicídio um conhecimento mínimo a respeito do assunto. É exatamente o que o Espiritismo nos oferece ao estabelecer contato entre a Terra e o além, convidando-nos a refletir sobre a experiência danosa dos suicidas. E nós sabemos as consequências, né, que nós que já temos uma lida na doutrina espírita, que já lemos alguns livros relacionados justamente às consequências desse ato. Então, danosos dos suicidas, que afirmam invariavelmente em suas confidências: ah, se eu soubesse. Sem dúvida, outro teria sido o rumo de suas cogitações, evitando o abismo. Quando nós temos justamente esse conhecimento da pré-existência nossa, como espíritos, iremos sobreviver à morte do corpo físico, nós pensaríamos 2 vezes, ou mais, ou 3, ou 4, em relação a justamente cessar a nossa vida, né, aqui na Terra de forma tão drástica. Então, o objetivo deste livro, coloca Richard Simonetti, ao amigo leitor, é oferecer-lhe condições para refletir sobre o assunto. Em sistema de perguntas e respostas é o que nós vamos, ao longo de outros programas, justamente trabalhar essas questões, né? E justamente vai abordar aqui todas as facetas relacionadas com o suicídio à luz da doutrina espírita. Então, Richard Simonetti coloca com muita propriedade justamente temas relacionados ao suicídio, que nós precisamos ter o conhecimento necessário, e o objetivo é justamente esclarecer às pessoas, aqueles que não têm o conhecimento, né, das consequências do suicídio, né, poder, a partir desse conhecimento, refletir mais. Porque se a dor vem,
Se as dificuldades vêm, é porque a oportunidade, é porque nós pedimos para passar por estas dificuldades, por essas dores, e também consequências dos nossos atos passados que refletem nessa existência. Então, se nós queremos uma existência futura melhor do que esta, devemos suportar as nossas dores com resignação, trabalhar para que elas possam cessar e possamos ter a ajuda necessária, né, para que nas próximas existências esses problemas não retornem. Pode até retornar em outros, porque não sabemos o que nós praticamos no passado, pelo esquecimento através da reencarnação do nosso passado, mas com certeza estaremos mais fortalecidos para passar por outras de responsabilidade nossa, se pudermos evitar, né, e diminuir o número dos suicidas. Isso é de fundamental importância e de uma caridade que nós não sabemos o tamanho, né? Então, que possamos juntos também, lembramos que nas nossas preces ao final do dia ou em algum momento do dia, lembrar nas vibrações dos suicidas, porque estes precisam muito das nossas orações. Podemos imaginar porque o perfil de condição de cada suicida é o mesmo, vai sofrer as consequências, né, daquilo que fez. Mas existe a questão dos atenuantes, que nós vamos, né, ao longo dos programas explicar melhor, né, porque nós sabemos que o grau de conhecimento da vida, se nós temos um conhecimento que nós somos espíritos eternos e que nós temos uma existência passada e vamos sobreviver e vamos retornar aqui à Terra quantas vezes for necessário, então, para nós, o caminho do suicídio é muito mais agravante do que aquele que não tem o conhecimento. É claro que vão sofrer as consequências, mas de uma outra dimensão, de uma outra forma, né? Então, não cabe, é claro, a todos nós, primeiramente, o julgamento, né? Porque a postura nossa deve ser sempre de oração, seja para quem for, que partiu para o outro lado da vida pelas portas do suicídio. Isso é de fundamental importância para todos nós, né? E o programa Alegria de Viver foi ao ar através da TV Chico Xavier, né, e da rádio chicoxavier.com.br ao vivo, né, e que possamos, através das suas redes sociais, vocês fazerem com que seus amigos possam conhecer mais um programa da TV Chico Xavier, né, que está no ar, né, e lembrando que traremos aqui profissionais na área da psicologia, já temos 2 convidados e aceitaram, para tratar de temas à luz justamente da parte profissional. Então, que Jesus possa abençoar todos vocês, né, e que possamos continuar com as vibrações de todos, com esse trabalho de esclarecimento, para que todos tenham justamente os subsídios necessários para voltar à alegria de viver. E isso é o mais importante nesse momento para esses que vivem nessa situação, principalmente de ideações suicidas. Logo mais às 22 horas estaremos com o momento com Chico Xavier. Então fiquem nesse finalzinho de programa um pouco com o grupo Acorde, com a música A Terra é uma Escola. E realmente a Terra é uma escola, estamos aqui para um aprendizado. Essas dificuldades, essas alegrias, essas tristezas, alguns na abundância da riqueza material, outros na plena, né, miséria da riqueza, né? Tudo isso faz parte do aprendizado que a escola da Terra precisa oferecer para todos nós. É importante a resignação, o entendimento e nunca perder o sentido da fé, né? Nunca perder o sentido da fé, que isso é o mais importante. Então, uma boa noite para todos nós.